Gente, a gente vai conversar sobre a fotografia e a autoestima da mulher. O Otto Peio é fotógrafo especializado em fotografar mulheres, né, resgatar a autoestima dessas mulheres. Bom, a gente já estava conversando antes sobre isso, né, sobre esse processo das mulheres chegarem até você, um resgate de autoestima. Então, eu vou te perguntar novamente, né, me fala um pouco desse seu trabalho, quem são as mulheres que te procuram, né, e por que te procuram? É um perfil, sim, eu estou aberto, eu sempre digo isso, fotografia é para todas, né? Independente da idade, independente do tipo físico, independente de tudo isso, né? Eu acho que tem que ser para todas. Então eu digo que o meu público vai de 14 a 80, brincando, né? Mas, assim, já fotografei mulheres de várias idades, né? Se for para fazer alguma segmentação do público, nunca pensei que fosse essa. Né? O que eu procuro deixar claro é que, por exemplo, eu escuto muito de mulheres, sei lá, de mais de 40, ou às vezes até mais de 30, por incrível que pareça. Fala só um pouco mais alto. Eu escuto muito, né, de mulheres na faixa dos 40 ou até mais novas. Coisas do tipo, pô, cara, eu queria fazer um ensaio, mas eu já não sou menina, eu já não tenho mais idade. Cara, isso não existe. Não existe. Eu até costumo brincar que Balzac precisa ser atualizado, né? Porque tudo que Balzac disse na época dele para as mulheres de 30, hoje cabe fácil para as de 40, para as de 50 e até mais. É só olhar em volta. Mudou muito, né? As mulheres, os 40 seriam os novos 30, né? As pessoas têm... Isso. A gente tem mais recursos, né, para se manter jovem. A estimativa de vida aumentou também. Existem mais recursos. A tecnologia aumentou, melhorou. Sim. E mudou, claro, tem a indústria cosmética, tem um monte de coisas, né? Mas a cultura também mudou, né? A percepção e a expectativa que se tem hoje de uma mulher de 40 anos é diferente, né? Porque antigamente, pô, há 30, 40, 50 anos atrás, uma mulher de 40 era uma senhora. Hoje não. Hoje a mulher de 40 está no auge da idade, está linda, tá, pô, né? E poderia ter sempre sido assim, se assim fosse permitido. O que acontece é que hoje em dia se permite isso, né? Claro, tem a questão que você falou da longevidade, dos cosméticos, de se cuidar, da alimentação, tudo isso e tal. Tem muito, né? Mas eu vejo também que não se permitia isso. Uma cultura que não permitia. Hoje, cara, eu acho que talvez alguns dos ensaios mais bonitos que eu tenha feito seja com mulheres de mais de 40 ou próximas dos 40. E eu procuro colocar isso quando eu ouço coisas do tipo, sabe? Não existe esse limite, cara. Não existe isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de liberar as mulheres desse padrão, dessa coisa, né? De, poxa, não posso. De estereótipo, né? Exato. Sim, bom, então são diversas mulheres que te procuram, e quando elas chegam até você, o que elas estão buscando? Né? Como é que é esse processo de chegar até você? Muitos são, né, são mulheres que não são modelos, que não são atrizes, mulheres comuns, né? Quem escuta mulheres comuns, que são esposas, que são mães, né? Que podem ser uma arquiteta, pode ser uma professora, uma médica. E como é que é esse processo até chegar a você? Você entende que algumas têm uma barreira, eu vou procurar um fotógrafo?
a intenção normalmente é para um resgate de autoestima, para mostrar para o marido, para mostrar para o namorado, enfim, é para mostrar para os amigos. E como é que é essa chegada até você, né, dessa mulher? Como é que é esse processo? Essas possibilidades que você falou são possíveis, né? Eu acho que o mais difícil talvez é essa coisa de mostrar para os amigos, né? Porque às vezes com os pares assim da mesma idade, talvez já role aquela coisa do condicionamento social, do achar que vai ser julgada e tudo mais. Acontece muito comigo, assim, e eu acho que com todo fotógrafo, de, por exemplo, a mulher quer fazer um ensaio de nu artístico. E aí ela chega para mim, cara, eu quero fazer um ensaio de nu e tal, mas eu também queria fazer umas fotos que eu pudesse postar. Porque, Que pudesse o você quê? sabe, postar. Ah, Postar. postar. Porque você sabe, né? Nas minhas redes sociais tem família, tem amigos, tal, e eu não me sinto bem postando uma foto nua e tal. Então tem esse receio, né, do julgamento, às vezes, e esse condicionamento social. E, infelizmente, existe esse julgamento. Esse é que é o problema. Então, eu entendo isso perfeitamente quando a mulher me pede isso, porque cara, infelizmente isso acontece. Eu acho que a gente devia lidar com muito mais naturalidade com o nu, né? Principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, uma cidade praiana, cara, é uma hipocrisia isso. Você vê a mulher de biquíni na praia, mas de lingerie na foto não pode. Qual é a grande diferença? Me diz aí, sabe? Ou então, ela tá na praia, mas se ela posta uma foto de biquíni, aí, meu Deus. Cara, isso me deixa abismado, sabe? Que ainda exista isso. Num- Sobretudo numa cidade como Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, cara. A gente tá num ambiente onde é cercado por praia. Mulher de biquíni existe o tempo inteiro à nossa volta. E a gente vai julgar uma foto de uma mulher de biquíni, cara? Pelo amor de Deus, cara. Que coisa mais tacanha. Que coisa escrota. Mas Realmente, eu acho que talvez assim, se for uma rede social em que a pessoa use para trabalho, a que a pessoa não queira, mas se for uma rede social de amigos, não vejo problema. tem tudo isso também. O problema é que Porque às vezes muitas ela, vezes, porque muitas geralmente ela vezes assim, até uma tem discussão, né? família. Que de vez em quando eu converso com algumas pessoas. Algumas empresas, elas olham nossas redes sociais. É bom até, né, você tocou no assunto e eu lembrei disso. Então, tem vezes também que eu penso, essa foto eu não vou botar na minha rede social. Infelizmente, as Não, pessoas e podem me é totalmente julgar. compreensível. Totalmente compreensível. Às vezes acontece, por exemplo, da gente fazer um artístico e fazer algumas outras fotos, né? Para que ela possa postar isso tranquilamente. E, e isso é totalmente comum e compreensível, né? Mas o que eu tento fazer é com que a mulher se sinta cada vez mais livre. Tudo bem que de repente ela nem poste, mas que ela tenha a coragem de fazer para ela, para ela. Sim, Não se limite por isso. Tudo bem, a gente faz os dois perfis de foto, né? Mas não deixa de fazer isso para você. te quebra todas essas limitações, as mulheres, né? Quebram essas limitações, algumas têm algumas limitações. Então, quando ela quebra, ela consegue quebrar essas limitações de um padrão imposto pela sociedade, pela mídia, o fato de se comparar. Existe uma coisa também que eu observo na gente, né? A gente está falando de mulheres, e eu sou mulher, eu posso falar, né, sobre isso. Existe um peso muito grande, a gente acaba caindo no erro de se comparar. Eu, por exemplo. Oi. A gente faz isso. Até, até homens fazem isso, né? Só que a gente faz isso talvez de uma forma menos, ah, sei lá, talvez compare outras coisas, né?
Talvez no Talvez seria em menor escala outro tipo de comparação. Eu não sei se eu estou falando besteira. Talvez a comparação para o homem tenha a ver com coisas materiais. Pode ser, né? As coisas, a publicidade das coisas materiais acho que talvez tenha um foco muito maior nos homens. Tirando uma publicidade de cosmético, né? Mas tem aquela coisa do carro, da moto melhor, do apartamento melhor. Agora, a questão da beleza, ela é muito focada. Já tem, sim, um mercado, a gente não pode deixar de falar, que existe, sim, um mercado, já está começando, né? Um mercado voltado para a beleza masculina, a gente já vê barbearia só de homem, né? E são verdadeiros pubs, né? Eu acho que está super animado. Também, mas não tende a ser mais livre, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso é o que eu chamo de condicionamento social, né? São aquelas coisas que vêm lá e geralmente a mulher ouve desde menina, né? E que, cara, às vezes teve até uma relação ruim com a família que incutiu uma série de coisas, como eu citei lá, a minha assistente, né? Que teve aquele problema com o relacionamento com um pai abusivo que falava um monte de besteira, que deixou ela insegura com o próprio corpo. Tem essa coisa ainda machista, dessa pressão sobre a mulher, né? Essa coisa de ter que seguir esses padrões estritos de mocinha, né? Essa coisa toda. E que, cara, trava. Claro que trava. Trava a espontaneidade. Trava. E, então, o que eu digo é isso, né? Que a gente tem que tentar, cada vez mais, desconstruir. Desculpa, a Liz Patrícia, tinha que ser Liz, né? Falou a frase falou bem, retratou bem o que eu disse. Os homens comparam poder. É isso, Liz. Mas assim, o que eu quero ressaltar é que talvez o grande papel da fotografia seja esse, da mulher perceber que, opa, eu não sou aquela mulher de 1,70, 1,70 e pouco, que às vezes 1,70 é mais suficiente. Eu não tenho a perna daquele jeito, a barriga daquele jeito, a boca daquele jeito, mas está tudo bem, cara. Existem várias belezas, né? Eu acho que é até um crime você querer enquadrar a beleza num padrão tão estreito. A beleza tem muitas possibilidades. Ela é geográfica também, né? A gente não pode fazer uma comparação entre Brasil e Europa. Quanto tempo, e até hoje, a moda foi ditada pelo padrão europeu. A gente estava conversando antes, né, que eu vejo a Gisele Bündchen, né, como um referencial de beleza e um divisor de águas também. Né? É uma mulher que até então, década de 90, eu lembro as modelos, né, eram mulheres muito magras e elas chegavam ao ponto de ficar anorexas. Né? Você vira e mexe, você ouvia uma matéria, né? Eu era bem mais nova, mas via uma matéria sobre uma modelo com anorexia que morreu. Enfim, as pessoas começam a ter distorção da própria imagem. Aí vem, né, você que é fotógrafa pode me falar melhor, né, se você concorda. Vem a Gisele Bündchen, do Brasil, tudo bem, do Sul, que é o padrão europeu, mas Brasil com curva, com rosto, com viço, é vermelhinho, a mulher super sexy, eu acho ela maravilhosa, deslumbrante, e vem quebrar tudo isso. As pessoas não precisam ter caras de doentes, né? As pessoas podem ser saudáveis, elas podem ser... É uma mulher espiritualizada. Para a moda, ela fez uma diferença. Né? Ela foi considerada a maior, né, modelo do mundo. Mas ainda assim, né? Quantas mulheres são iguais a Gisele Bündchen? Quantas mulheres têm a altura que ela tem o corpo que ela tem? Ainda assim, se você ficar preso na Gisele Bündchen, você ainda está num lugar complicado, né? Você não precisa... Eu acho que... Eu acho que foi um avanço, mas ainda é o padrão europeu.
E ainda é um padrão estrito, né? De uma altura, né? E não necessariamente, cara. A beleza é multiforme. Ela tem muitas formas. E é aquilo que eu falava com relação a ânimo, a energia, a atitude. Quando você consegue criar um ambiente para que a mulher fique ali à vontade diante da câmera e consiga conectar com essa melhor energia dela possível, consiga se libertar, mesmo que por um momento, desses condicionamentos sociais, consiga ser ela mesma ali, sair um pouco da cabeça dela, então, essa série de julgamentos racionais e simplesmente deixar a coisa fluir, quando ela vê o potencial que ela tem, quando ela deixa fluir, isso é que eu acho que tem um potencial de cura, de mudança de paradigma na fotografia. Porque aí quando ela vê essas fotos, quando ela conseguiu estar assim, e foi fotografada assim, e ela percebe que assim ela fica muito mais bonita, isso é libertador. É o que eu Sim, falei mais cedo, né? Que liberdade empodera. é verdade. Então, Eu acho que acho... Pode falar. é esse o meu trabalho. É nesse sentido, criar um ambiente, de criar uma confiança, de criar um ambiente de não julgamento, um ambiente onde a mulher possa sentir a vontade para ser ela mesma. Por isso que eu digo que eu sou muito mais um facilitador, eu sou muito mais um mediador. Eu estou ali com a câmera, é claro, tem o meu olhar ali, né, porque é inevitável, vai ser a minha interpretação, porque eu sou fotógrafo, mas eu consegui criar esse ambiente onde ela possa exercer o que ela tem de melhor e todo o potencial que ela tem. Porque aí sim, essa beleza vai ficar bonita. Aí sim, você muda completamente a expressão facial, o brilho no olho, muda até a expressão corporal. Os Sim, ombros muda sim. relaxam, o pescoço relaxa, fica tudo muito mais harmônico, muito mais natural. E isso vai fazer muita diferença no resultado final da imagem, E como a gente obviamente. conversou antes, muitas vezes você é até o psicólogo, né? Porque a pessoa pode chegar cheia de travas, de crenças, como você falou, eu acho que você falou isso muito bem, né? De uma comunicação não positiva na família, cresceu com autoestima baixa, porque pai e mãe, é muito importante, é bom deixar claro, isso é muito importante que pai, mãe, o professor na escola fale, você é inteligente, você é bonito, você é capaz. E muitas vezes as pessoas não têm isso no seu meio. E essas pessoas vão se tornar adultas, né? Adultas com uma criança interior totalmente ferida. E não vão saber lidar com essa. Isso vai transparecer em tudo, no trabalho, em tudo. E essa pessoa pode ver uma foto de uma atriz, de uma modelo, ela fala, poxa, eu queria estar naquela situação, mas eu não sou capaz. E aí, até quando eu acho que é uma quebra de um paradigma muito grande, quando essa mulher, né, ela consegue chegar até um fotógrafo, porque é a pessoa que chega a você, não é você que vai bater na casa da pessoa. E aí você vem o terapeuta, né? Isso. É uma espécie de terapeuta. Eu brinco às vezes que eu sou 90% terapeuta, 10% fotógrafo, como eu falei mais cedo, né? Mas o que acontece é que esses condicionamentos às vezes estão muito arraigados, né? Eles são difíceis de lidar. Só que quando você consegue ficar à vontade, é como um ambiente onde você se sente, onde você não conhece ninguém, de repente você chega sem saber o que esperar, e aí de repente você fica mais retraído e tal. E num outro ambiente onde você sabe que você está entre amigos, você está num ambiente ali de um olhar não julgador, tua postura muda, a tua expressão muda, o brilho do teu olho muda, tudo muda. E muda às vezes, sabe, a ponto de te fazer parecer uma pessoa diferente, Sim. sabe? E eu acho que isso que é o interessante, é você conseguir criar essa conexão e esse ambiente de liberdade para que a mulher possa
se conectar com o que ela tem de melhor nela mesma e depois ver o resultado disso em fotos e enxergar possibilidades que ela não via, se enxergar de outra forma, ver, se ver de outro jeito, né? Porque às vezes o que acontece também é que quando a pessoa está com uma baixa autoestima, ela não consegue enxergar o que ela tem de melhor. Ela está numa vibe tão, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando você vai fotografar uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo, uma coisa meio, né? Um casamento de muitos anos com um cara babaca, e acontece isso, né? Você vê que ela não está conseguindo se enxergar, porque o que ela ouviu de feedback o tempo inteiro nesses anos foi acachapante, foi o contrário dessa experiência de liberdade, né? Então, quando ela se vê de novo, vê essa possibilidade de se conectar com essa liberdade que é dela, né? Que já está ali, mas que ela não está conseguindo perceber ou não está conseguindo conectar para se usufruir disso, aí ela vê, opa, caramba, peraí, isso aqui ainda existe em mim. Ah, não, peraí. Ainda tem vida para ser vivida, ainda tem vida dentro de mim, ainda tem coisas que eu posso, muita coisa que eu posso fazer, ainda posso me sentir bonita, ainda existe, por aí vai, né? Como é que essa questão sentimental ela influencia muito, né? Não que não influencie os homens, mas influencia muito nas mulheres, né? Isso pode levar a uma depressão, você falou de relacionamento abusivo, a gente está ampliando, e é legal também ampliar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, fotografia acha que é pegar uma câmera, e eu até sou jornalista, né, como jornalista eu posso dizer que fotografia não é simplesmente pegar uma câmera e tirar uma foto. Você retrata aquele momento. Eu trabalhei muito tempo em jornal impresso, e eu sempre admirei, e eu admiro demais o trabalho dos fotógrafos. Eu sou fã de fotografia. E eu quero aprender aprender a fazer o curso. Porque a gente aprende na faculdade é muito pouco. Eu quero aprender fotografia. Então, assim, é importante o trabalho do repórter. Estou falando hard news, né? Você faz outro trabalho. Você fotografa modelos, pessoas comuns, né? É um trabalho voltado para a beleza. Mas é interessante o repórter retratar, fazer a matéria, mas a imagem, ela fala por si. Se você tirar todas as palavras e deixar só a imagem, não estou dizendo que o trabalho do repórter não seja importante, é essencial, né? A gente apura, a gente entrevista, mas se você tirar todas as palavras e deixar só uma imagem na capa do jornal, você já fez a leitura total. Você já entende o que está ali. Então, o retrato é uma coisa muito honesta, né? Então, quando você fala, eu resgato muitas vezes o que a mulher já tem dentro dela, não é porque ela está inventando alguma coisa, ela pode estar querendo viver aquele personagem. Eu posso chegar e te contratar. Olha, Otto, eu quero te contratar para fazer umas fotos, mas eu quero te contratar para ser uma pin-up. Eu não sou uma mulher da década de 50 e 60, né? Mas eu gosto, algo em mim, né, que a gente estava discutindo até hoje, batendo papo no telefone, existe algo em mim que gosta desses personagens. Sim. Que sou ligada a filmes da década de 50 e 60, eu gosto de rock, eu frequento eventos de motos, então tem uma coisa old school, não é que eu estou vivendo um personagem que não existe, né? Existe algo em mim que quer, não sei se eu estou me fazendo ser compreendida, expressar esse personagem que talvez eu tivesse vontade de vivenciar até, né? Não tem nenhum problema de você ver. Oi, a internet voltou. Até existir, que não existe mesmo. E não tem problema. Oi. Se isso for um desejo... Oi, está me ouvindo? Travou um pouquinho, mas pode falar.
não tem nenhum problema dessa coisa, desse personagem também que não existe. Eu posso criar um personagem que não existe, fotografar, e sem problema. O problema é você viver representando um personagem que não existe. Aí é uma outra história que a gente pode discutir e precisaria de uma outra live aqui. Mas Sim, com certeza. o que eu tô dizendo, eu acho que você... A mulher expressa a liberdade dela, né? Seja fotografando com uma pin-up, seja fotografando nua, seja fotografando de lingerie, seja fotografando de vestido longo, seja fotografando do jeito que ela quiser, do jeito que ela se sente bem. O importante é ela conseguir perceber que ela tem a beleza dela e que aquilo, que ela pode se conectar com aquilo, sabe? Que aquela energia faz toda a diferença. E como Não é é que é a tanto, reação, a sua reação quando você vê um trabalho pronto e você entrega para essa mulher? Né? A gente já conversou todo sobre esse processo. Aí você vê o trabalho pronto. Olha o que eu consegui fazer, que eu consegui extrair dessa mulher. E quando ela tem contato com esse material, né, com as fotos, como é que é a reação dessa mulher? Pela sua então, experiência de ter fotografado. a reação às vezes é até de choro, sabe, como eu já citei, tipo, da mulher de Caramba, repente pegar as fotos, chorar e dizer, caramba, eu sou assim, eu sou mesmo desse jeito. E é. A única coisa é que ela conseguiu se libertar para ser, né, o potencial que ela já tem. E aí, o grande mérito da fotografia é, como você disse, traduzir isso em imagem para que ela possa ver e ver como isso é possível, ver como ela tem outras possibilidades, né? Como não é a altura, como não é necessariamente o tipo físico, como não é nada dessas coisas, sabe? É muito mais uma questão de atitude, de se sentir bem, de estar bem. E aí vão sair boas fotos. Verdade. Eu gostaria até de falar, assim, falando agora de um momento, né, que já há algum tempo eu percebo nas redes sociais, as pessoas querem sempre expor, né, as suas vidas. E muitas vezes a gente observa uma ostentação nessa exposição. Né? Como é que você vê essa questão da realidade da internet versus a realidade mesmo, né? Porque a gente está falando de fotografia, de beleza, da importância do empoderamento, da importância, se você quer fazer uma foto, faça, sabe? Não importa o personagem que você queira vivenciar, mostra a sua essência. Mas, por outro lado, tem umas pessoas que ostentam imagens nas redes sociais que muitas vezes não condizem com a realidade delas. Né? Aquela questão de muito filtro na imagem, muito subterfúgio. Né? Então, como é que você, como fotógrafo, percebe? Cara, eu sempre me coloquei meio que na contramão disso, né? Eu acho que eu já digo isso há uns 10 anos. Eu até parei de postar isso de um tempo para cá, porque gerava muitas reações do tipo: ah, você está sendo catastrófico, você está sendo, você não está sendo, você está sendo exagerado, você fala disso. Mas estudos têm sido feitos ultimamente, têm comprovado que esse excesso de filtros, esse excesso de tentar se tornar um avatar, algo que não se é, não está fazendo bem. Está criando doença mesmo, psicológica, emocional. Eu volto a citar aquilo que a gente falou mais cedo, de mulheres, cara, que estão dentro do padrão muitas vezes, né? Tantas influências aí, mas ficam submetendo a mais e mais e mais e mais cirurgias, né? Por causa daquela busca obsessiva
Otto, então você é contra a cirurgia plástica? Não, cara, de maneira nenhuma. O que eu acho é que tem que haver um equilíbrio, né? O que tem que haver é não, essa não obsessão pelo padrão, libertar desse padrão, sabe? Porque isso gera doença. Aí cada um vai saber de si, cada uma vai saber o que é suficiente, o que é legal e o que não é, né? Não estou aqui para ditar regra para a vida de ninguém. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem observado, estudos já demonstram, que isso tem gerado um impacto muito negativo, sobretudo nas mulheres. Esse padrão inatingível, essa coisa de pele de porcelana. Inclusive a fotografia está começando, já de um tempo para cá, a ir um pouco, se desvencilhar um pouco desse padrão porcelana, essa coisa toda. Mas mesmo assim ainda há muita manipulação, ainda tem muita coisa, né? E eu acho que quanto mais natural a gente conseguir ser, melhor. Os sinais, né, do tempo para as mulheres, isso é uma coisa muito mais forte, né, do que para os homens, né? Então, assim, como é que você, como fotógrafo, lida com essa mulher que quer resgatar a autoestima, mas ela pode ter uma vergonha, assim, de... eu tenho uma celulite, eu tenho uma estria, uma ruga apareceu. Como é que é o resgate da autoestima? A primeira coisa que eu faço é dar liberdade para ela fazer o que ela quiser e ir até onde ela quiser. Tipo assim, eu não me sinto à vontade para fazer fotos de lingerie. Mas quem disse que tem que ser de lingerie? Eu não me sinto à... Nunca vou forçar a barra para fazer mais do que ela se sente à vontade. Aí, se na hora do ensaio, de repente, a coisa flui de uma forma que ela se sentiu à vontade para fazer mais do que ela se propôs, e que é comum, absolutamente comum, aí sim, aí a gente, né, vai até onde ela achar que deve, até onde ela se permitir ir. Né? Mas, a princípio, eu não forço barra nenhuma para nada. Nunca, de jeito nenhum. Porque eu acho que tem que ter esse respeito, né? E tem que ter essa compreensão, pô, é a imagem dela, né? Por exemplo, um outro caso, eu gostei muito de uma imagem, mas a cliente não gostou. Ela não se sente à vontade, não quer que eu poste. Não vou postar. Cara, eu gostaria que você não usasse essa imagem nem no teu portfólio, porque eu não gostei. Tudo bem, eu não vou usar, porque é a imagem dela. Eu acho que isso tem que ser respeitado sempre, sob qualquer circunstância. Sim. Então, partimos daí, primeiro ponto. Né? Segundo se depois da hora do ensaio, né, quando ela for se soltando, que, como eu falei, geralmente no começo do ensaio a mulher está mais tímida, né? E aí você começa a fazer uns cliques, né? Ela começa a perceber que está sendo legal, começa a ver que não é tão difícil quanto ela pensava, que está mais divertido do que ela pensava, né? E aí ela vai se soltando. E aí, de repente, a ruga até para de importar. Mas então é muito isso, da mulher se conectar com esse potencial que ela tem, e aí a ruga, de repente, nem importa mais tanto. E claro, a gente usa luz, usa ângulo, usa um monte de ferramentas para, de repente, suavizar essas coisas. Aquilo que eu te falei, eu pergunto para a mulher sempre, pô, você tem uma parte do seu corpo, ou partes que você, de repente, não goste, porque eu vou evitar aquelas que ela não gosta. E eu vou procurar exaltar aquelas que ela prefere. Então, vai muito nesse sentido também. Então, a gente vai usar tudo, eu vou usar tudo à minha disposição para minorar isso que de repente incomoda e para ressaltar o que tem de mais bonito, de mais legal, de mais interessante nessa mulher. E aí eu acho que isso também faz muita diferença.
E fora aquele assunto que eu venho batendo desde o início, né? De dela conseguir se conectar com essa liberdade, né? Conseguir ali nem que seja por alguns momentos, estar livre desse condicionamento social, porque encontrou ali um ambiente de não julgamento, onde ela pode ser quem ela é, onde ela pode expressar tudo que ela tem para expressar. Normalmente essas fotos são em estúdio, são externas. Cara, eu acho que no meu trabalho de fotografia feminina eu nunca fiz uma foto em estúdio. Nunca. Ainda não. Eu sempre faço externas ou locação, né? Que não é necessariamente em campo aberto, mas é numa casa, sei lá, num hotel, enfim, Uhum. nos mais diferentes lugares, pode ser, aí é uma locação. Mas estúdio faz muito parte do meu trabalho fotográfico até aqui. Eu Nada falo em contra. estúdio, mas eu não sei se isso já está meio obsoleto, se as pessoas ainda utilizam. Quando eu era bem mais nova, se utilizava muito estúdio, né? Que depende do trabalho que você vai fazer. Para a moda ainda se usa muito estúdio, né? E para muitas outras coisas também, né? Até para books mesmo. Aí vai do estilo de cada fotógrafo, da, 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 da afinidade de cada um com o ambiente do estúdio, Uhum. o que cada um está buscando, né? Eu gosto de fotografar mulheres em conexão com o ambiente, de repente em Uhum. contato com a natureza, com uma paisagem bonita. Eu acho que a beleza feminina combina muito com a natureza, né? Afinal de contas, a mulher é parte da natureza, né? Ela é uma força da natureza. Se você lê coisas do tipo mulheres que correm com os lobos e por aí afora, você tem certeza disso, né? Mulheres que correm com os lobos, né? Esse livro é muito Você bom. observar o feminino, né? Você tem certeza disso, que a mulher é parte da natureza. Nós todos somos, mas acho que a conexão da mulher talvez seja mais visceral, por conta do ventre, por conta, sei lá, dessa ligação toda com a vida, né? A mulher gera a vida, né? A questão fisiológica mesmo da mulher, né? Então, tem tudo isso. Questão fisiológica e questão psicológica também, né? Emocional. Emocional, tudo isso. Então, eu acho que essa questão, assim, os fatores externos, eles nos atingem acho, com mais facilidade. Não que a comunicação positiva, a boa criação, ela não interfira na vida de um rapaz, né? Mas eu acho que os fatores externos, porque a gente lida não só com a questão casa, né? Família, amigos, e vem também toda a questão da publicidade, né? Então, isso é muito interessante falar, né? Porque justamente você trabalha com essa quebra desse paradigma, né? Você tem que extrair dessa mulher o Exato. melhor o melhor que ela pode oferecer para ela mesma, né? Uhum. Para ela mesma. Exato. Exato. E o interessante, o grande papel é esse, né, de eu conseguir tornar em imagem esse melhor que ela pode oferecer a ela mesma. É claro que o melhor que ela pode oferecer a ela mesma também acaba sendo o melhor que ela oferece ao mundo, né? Sim, Isso está conectado, óbvio. Né? sim. Quanto mais liberdade ela tiver, quanto mais ela se sentir bem com ela mesma, mais livre ela vai estar para atuar no mundo, seja onde for que ela quiser atuar. Isso falando do ser humano, até, assim para todo mundo, mas é que para a mulher existe essa série de cobranças, né? Essa coisa dos padrões de beleza, essa coisa dos cosméticos, né? Desse mercado todo que gira em torno da beleza feminina e que acaba cobrando muito da mulher, né? Acaba gerando muita expectativa, muitos padrões, muita coisa a ser alcançada, muita insatisfação sobre tudo. Muita satisfação no sentido de, poxa, eu não sou suficiente. Poxa, não sou legal do jeito que eu sou. Não sou bonita do jeito que eu sou. Eu não sou boa do jeito que eu sou.
E acho que é isso que a gente precisa quebrar, né? Isso que a gente precisa. É o que você falou, não é uma questão de deixar de se cuidar, nada disso. Mas é de se cuidar dentro da sua possibilidade, né? Sendo quem ela é. E disso aí, pô, cara, qualquer mulher pode falar melhor do que eu. Eu acho que o que Eu me. digo, eu digo se cuidar, a palavra já diz, né? É se cuidar, é saúde. Quando foge para mim da questão saudável, já não é mais se cuidar, já é objetificar. Então, eu não faria nada que fugiria de algo saudável. Eu vou fazer academia? Vou, mas eu estou fazendo exercícios saudáveis? Eu quero ficar com mais corpo. Mas é saudável o que eu estou fazendo? Se fugir eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu sou a favor. Mas eu não vou fazer, Lígia, eu não vou fazer 300. Para quê? Então, acho que tudo que está. Eu sempre digo assim, está dentro da saúde, eu acho válido. Se fugir, para mim já não serve. Sim. Essa é uma boa perspectiva, um ponto de partida. Se não tiver saudável, não é legal. Mas aí também, né, mesmo assim, pode se encontrar, pode se fazer objeções, né? Mas o que eu procuro pensar é que, claro, cada uma vai definir o que é legal para si ou não é. Como eu disse mais cedo, não estou aqui para ficar colocando regras para a vida de ninguém, não é isso. Mas a questão é para ela mesma, né? Ela saber que ela não precisa ser X ou Y ou Z para ser bonita, para sair bem nas fotos, para poder se permitir fazer um ensaio fotográfico. Pô, nem todo mundo precisa ser Gisele Bündchen, nem todo mundo vai ser Gisele Bündchen, tá tudo bem, tá ok. Não precisa ser. Não precisa ser o padrão de mulher dos anos 90, 80, bem super magro. Não, não precisa. Também não precisa ser mega sarada se a mulher não quiser ser. Existem muitas possibilidades de beleza. E eu acho que quando a mulher consegue se conscientizar disso, ver isso numa imagem bonita, isso ajuda na percepção dela, ajuda ela a se enxergar de uma forma melhor. E eu acho que meu trabalho vai nessa linha, vai por aí, né? Tanto que é o que eu falei mais cedo. Eu não acho que um ensaio fotográfico é a solução de todos os problemas da autoestima feminina. Óbvio que não é. Mas pode ser uma ferramenta interessante para catalisar um processo, para iniciar um Sim. processo de enxergar de outra forma, de autopercepção diferente, de enxergar possibilidades, de se enxergar num ambiente de liberdade, onde ela fica mais bonita, onde tem viço nos olhos, onde tem brilho nos olhos, onde o corpo está mais relaxado, por isso fica mais harmônico. E toda essa série de coisas que são observáveis e que acontecem vez após vez, sabe? Não estou falando aqui de um caso hoje, estou falando de uma coisa que eu observo há 10 anos. Sim. Otto, eu acho que não dá para deixar de comentar uma coisa que a gente está. Internet. Oi. Tá me ouvindo? Oi, Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Eu acho que não dá para eu deixar de falar algo que a gente está tratando de um tema legal, um tema leve, beleza, né? Mas não dá para deixar de falar de uma coisa que a gente está vivendo nesse momento, que é a pandemia, né? Então, Sim, isso atrapalhou todos os profissionais, a economia, né, do mundo, não só do Brasil. Então, para você é fotógrafo, o seu trabalho tem que ter aproximação com o sim, cliente. Como é que você está sim. lidando nesse momento? Né? Como é que você está vivendo esse momento? Como é que você está lidando emocionalmente com esse momento? Num primeiro momento foi bem difícil, porque realmente caiu muito a procura, né?
por motivos óbvios e totalmente legítimos, né? Mas depois, por exemplo, agora, já está tendo uma procura de novo. E não necessariamente porque as pessoas deixaram de acreditar que o vírus é perigoso, ou não. Porque a gente faz as coisas com cuidado. Dá para fazer um ensaio, obviamente a mulher não vai estar de máscara, porque ninguém vai querer fotografar de máscara, né? A não ser que a gente faça uma... Também ficaria interessante, já pensei nisso, mas isso é outro assunto. Via de regra, a mulher não vai querer fotografar de máscara, óbvio. Então a gente fica de máscara, o resto da equipe, né? Eu, maquiadora, e assistente, que mais tiver. E a gente mantém o distanciamento. Eu acho que fotografar é mais seguro do que o mercado. E ao mercado você vai ter contato com quantas dezenas de pessoas ali. Fotografar, a gente pode manter uma distância, né, aceitável, a gente pode fazer as coisas de máscara, equipe, e vai ter o quê? 3 pessoas ali, 4, no máximo 5, no máximo, estourando, de máscara, com todos os cuidados. Então dá para fazer. Eu acho que dá para fazer com um nível de segurança bem bacana, desde que seja tudo respeitado, se faça tudo com bom senso, óbvio, né? Mas dá para fazer. Dá pra fazer. Sim, não, é bom a gente falar desse, que é um momento crítico, né, para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu acho até que a fotografia pode ser uma boa nesse momento, porque muita gente está com dificuldade de lidar com o isolamento, com essa coisa toda que nos impôs, né, essa pandemia, e de repente a fotografia pode até ajudar nesse resgate desse olhar para si mesma, até mesmo de estar ali com outras pessoas realizando algo de forma segura. Sim, muitas pessoas começaram por terem que trabalhar, ficar mais em casa, muitas pessoas começaram a fazer lives, né? Eu estou começando agora. Muitas pessoas começaram a retratar as suas vidas, muitas pessoas começaram a se fotografar mais, né? E é interessante, né? Isso, né? Mostrar aquilo que eu estava falando, né, mostrar o que existe, a gente mostra a parte boa, mas também existe aquele momento de mostrar a parte de que eu não estou bem, entendeu? O resgate da autoimagem mesmo, né? Eu não tô legal. Ó. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente está vivendo num momento de tecnologia. Então, a gente, né, se conecta, conversa com todo mundo. A gente já falou, né, da questão da realidade, da realidade da rede social, da realidade, o que é a realidade. Então, a gente está nesse momento. Então, a gente começa a ter essa necessidade de mostrar e resgatar a própria imagem mesmo, né? E mostrar mesmo do outro lado, olha, eu não estou legal, eu não estou bem. Não, eu acho assim, no meu trabalho ninguém quer aparecer não estando legal, né? Todo mundo me procura para aparecer melhor, para aparecer linda, para aparecer na sua melhor forma, né? É isso que eu faço, né? É isso que eu me proponho a fazer. Mas, assim, até como isso, sabe? De repente, eu sei que essa pandemia tem gerado depressão, tem gerado, sabe, uma série de coisas psicológicas mesmo, porque faz falta o contato, porque faz falta até, né, o convívio e tudo mais. E eu acho que de repente a fotografia pode até ser um canal para lidar com isso. Uma alternativa, né, saudável e segura, feita com responsabilidade, para lidar com essa coisa toda, para sair um pouco dessa roda viva, para conseguir, de repente, num caso de estar numa depressão, olhar para fora disso, né? Ter um outro olhar sobre si mesmo, enfim, né? E
sempre é um resgate, né, da autoestima, né? Sempre é uma... Né? Não que todas as mulheres que me procuram estejam necessariamente com problema de autoestima, né? Sim. Mas é uma coisa que rola muito. Assim. E mesmo quando a mulher não está com esse problema de autoestima, ela está se sentindo bem com ela mesma, cara, é tão legal você ouvir, caramba, cara, esse ensaio me surpreendeu. Eu Mas fica fui mais bem bonita, né? diminuído, eu achei que não conseguia ir, eu me senti melhor, mais bonita, como você acabou de dizer, mais livre, enfim, são muitas possibilidades de ganhos, né? Eu lembro que a gente estava conversando, né, no outro vídeo, sobre os vários personagens, né, que a gente pode viver, né, expressar, né, quando a gente busca a fotografia, né, como você falou, não é só um resgate, não é só por um problema de autoestima, nem todas as mulheres têm, né, mas para se sentirem projetadas. Eu acho que a palavra até é isso, né, aquela questão, assim, a gente está sempre se projetando no outro, né. Então, eu lembro algumas revistas famosas, né, que eu via essas mulheres muito bonitas, né. Então, uma revista, ela sempre fazia umas fotos muito bonitas, eram nu. Eu não sei se pode falar nome e tal, mas enfim. Era uma revista de nu, não sei, já estou aprendendo o que pode e o que não pode. É uma revista de nu, com atrizes muito famosas, e tinha a questão da temática. Então, eu lembro a temática da feiticeira, Alessandra Negrini, mulheres que, na minha adolescência, eu via e eu começava a olhar assim, eu como uma pré-adolescente, né, na época, adolescente, eu falava assim, nossa, eu quero vivenciar isso. E muitas viviam um tema. Eu lembro da revista da Alessandra Negrini, né, eu acho ela também muito bonita, né? Ela é. Ele é muito sexy, né? Eu acho a mulher muito sexy. E eu não lembro quantas fotos eu vi, mas ela estava fazendo uma temática de garota de programa. E aquilo ficou muito na minha cabeça, né? Claro, ela é uma atriz. Eu não sei se existe essa coisa fetichista, que muitas vezes a foto tem uma coisa fetichista. Eu não sei se a ideia foi do fotógrafo. A gente conversou, né? Você acha que a ideia foi tanto do fotógrafo quanto dela? Provavelmente. Provavelmente dos dois. E é interessante você vivenciar ela por ser atriz, já é uma atriz que vivencia personagens, né, em novelas, vivenciar também nas fotos esses personagens, né? Eu acho muito e eu penso, eu particularmente eu gosto muito de foto temática também. Uhum. Né? Tem essa questão do personagem e tem a questão também das diferentes facetas da mesma mulher, né? Sim. Que todo mundo. Ninguém está dizendo que alguém é garota de programa, nem eu, mas é aquela coisa do. Muitas vezes é uma faceta, poderia chamar de fetiche. Eu quero vivenciar esse personagem. Eu lembro de uma foto clássica, assim, é o carro e ela debruçada no carro, como se fosse uma garota de programa, falando com. Não dá para ver o motorista, né? Era só o carro. Eu achei muito interessante isso, né? Como outras fotos. É também liberdade, né? Acho a que liberdade. você se permitir encarnar um personagem é um exercício de liberdade. Né? Então, eu acho perfeito isso, acho legal, acho ótimo. Né? Embora, quando eu fotografo, eu tente entrar o máximo possível no mundo que eu estou fotografando e fotografar o máximo possível dela como mulher, também não sofre, nunca me fecho para fotografar um personagem que ela queira. Problema nenhum. Né? Também é um exercício de liberdade. Bacana. É um exercício de liberdade. Eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer um estilo pin-up, eu quero fazer, sei lá, estilo Lolita, quero fazer com pirulitos e meias coloridas. Genial, bora, vamos fazer. Quero fazer
sei lá, são tantas as possibilidades e todas elas são exercícios de liberdade, né? E eu acho que o importante é que seja lá como for, a mulher se permita, primeiro, né? E haja nesse ambiente onde tudo está acontecendo, independente se é ela mesma, se é um personagem, essa liberdade para poder se expressar do que ela quiser e ser quem ela é. Ou então, não ser quem ela é, até no sentido de poder se permitir se expressar através daquele personagem, que também é uma forma de ser quem você é. Né? De Sim. repente, expressar um desejo teu, uma fantasia tua, Uma fantasia. Não é que a uma pessoa forma seja, de... mas pode ser uma fantasia. E é tudo bem, ninguém tem que se punir por ter uma fantasia de eu quero ser uma riponga, sabe, viver na praia, ou eu quero fazer uma garota de programa. O que a mulher quiser fazer é legal. Né? É legal. Eu queria que você me dissesse assim, o que você aconselha para quem quer, para a pessoa que quer começar na fotografia, né? Que quer começar, quer ser fotógrafo. Ó, a galera me pergunta muito assim, cara, como é que você faz para fotografar nu? Porque às vezes eu abordo as mulheres e elas fogem de mim. Isso é uma pergunta que eu ouço de quem está iniciando e quem conversa comigo. Uma coisa que eu digo é manter uma postura bacana, né? Porque, cara, assim, se você estiver na fotografia para ver mulher pelada, eu acho que não é o melhor jeito, sabe? Não é isso. E ela tem que sentir que não é isso, né? Evitar piadinhas, evitar, sabe, brincadeirinhas de mau gosto, evitar cantadinha, evitar, sabe, não é por aí, cara, não é por aí. Não, tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Um fotógrafo de mulheres não é por aí, não é por aí. E eu sempre digo assim, assim, no meu próprio trabalho, né, eu já entrevistei de bandido a ministro. Eu sempre tive a mesma ética com todo mundo. Aham. Acabou a entrevista, acabou o trabalho, aí é outra coisa. Se você fez amizade, você quer ser amiguinho, você quer tomar chopp, você quer sair com a pessoa, aí é outra coisa. Mas ali no trabalho é ética. Não tem isso. Não deixa a pessoa constrangida, você, né, se torna um constrangimento. E outra coisa, existe o boca-a-boca também, né? Porque se o fotógrafo não agir de forma ética, ele vai ser mal falado, ele não vai mais... Não, e assim, uma mulher que topa ficar nua na tua frente para você fotografar, ela tá confiando em você, no teu olhar. Sim. Né? Eu acho que você não pode quebrar essa confiança. Não, e é legal também dizer, Otto, que não tem só você lá, né? Existe uma equipe. Exato. Tem a produtora, tem a criadora, tem... Enfim, não é só você que tá ali. Já aconteceu. Eu já vi gente que entrou aqui na live que eu fotografei sozinho, eu e ela. Mesmo assim, o mesmo respeito, a mesma coisa. Claro, quando você geralmente tem uma equipe junto, né? Grande parte das vezes tem uma maquiadora, talvez uma produtora, um assistente, ou uma assistente. Eu até gosto de assistente mulher, porque também ajuda a quebrar essa ideia, né? E às vezes até deixar a mulher mais à vontade. Eu gosto também desse olhar feminino. Às vezes ela vai ver coisas que eu não estou vendo, vai perceber detalhes que eu não percebi, eu acho bacana, né? Embora eu comande a sessão, eu dirija, às vezes me dá um feedback ou outro de uma coisa que faltou. Vai lá e ajuda um cabelo que está meio desarrumado que eu não percebi. Um detalhezinho que eu não vi. Então é legal ter um olhar feminino, porque as mulheres costumam ser muito mais atentas a esse tipo de coisa. Mesmo eu tendo treinado meu olhar para ser atento a isso. Né? Mas às vezes passa uma coisa. E a mulher parece que vê isso de forma muito mais automática. Ela olha, ela... Perfeccionista, né, do que os homens, né? A mulher vai reclamar de um fio que tá, e para o homem tá tudo bem, né? Aí eu falo do geral, já foge da fotografia. A gente cobra muito.
né? A gente está a perfeição. Acho que talvez a mulher seja muito mais perfeccionista, né? Talvez. Mas é interessante ter uma mulher na equipe, eu acho interessante. Sempre achei, desde o começo. Coisa desse olhar mesmo, não é pela preocupação de que só tem homem, não. Se nós confiamos, existe uma confiança mútua, é um bom profissional, não tem problemas. Qual é o sexo? É tipo aquela história, né, do amigo que chega, cara, posso ser seu assistente? Queria ser seu assistente, cara. Tá aí. Eu falo, pô, cara, com essa atitude, nem pensar, meu irmão. Que você vai constranger a mulher. Não. De jeito nenhum. Enquanto você estiver nessa aí, meu amigo, jamais um assistente. Não rola. Nem pensar. Nem pensar. Sabe? E o assistente ele tem que ser fotógrafo também, não é? Aí eu estou fazendo uma pergunta. O assistente tem que, pelo menos, estar estudando fotografia, né? De preferência, mas não necessariamente. Pode ser alguém que se interessa, que quer aprender, que quer observar. Pode ser, claro, que quanto mais conhecimento tiver, melhor. Vai me ajudar de forma mais intuitiva. Né? Vai perceber, por exemplo, que aquela luz não está onde devia estar, antes de eu ter que falar. Né? Mas senão a gente fala também, a gente dá uns toques né? Então, melhor se for uma pessoa que tem afinidade com fotografia, ou que já fotografa, que está começando, mas se não for também, a gente também acontece, também dá para fazer um trabalho. Só que a gente tem que ter mais uma preocupação de ter que dirigir o assistente também. O importante é você perceber que a pessoa tem vontade do trabalho, né? De fazer o trabalho, não está ali só para, eu quero ver mulher. Não, eu gosto do trabalho, é isso que eu quero vivenciar. Para ser assistente é indispensável ter essa vibe de, cara, eu não posso constranger, tem que deixar a mulher à vontade, senão ele acaba com o meu trabalho. Tudo que eu estou falando aqui, eu trago abaixo se eu tiver um assistente nessa vibe que eu falei. Então, não, e olha, é legal falar isso, porque como mulher, qualquer coisinha, e você é homem, você sabe, já tira a gente do eixo, do foco, a gente fica constrangida. Então, essa pergunta começou com... Esse assunto começou com o que você falaria para um fotógrafo que está começando, né? Então, isso tudo é dica, cara. Olha, veja bem quem você vai chamar para ser seu assistente. Veja bem qual é a postura que você tem na hora de chamar uma mulher para fotografar. Seja nu, seja mesmo sensual, ou até vestida, seja como for. Você tem que demonstrar uma postura bacana, né? Porque senão fica difícil, né? Porque é o que eu disse, tem que estabelecer confiança. E se você não conseguir estabelecer confiança, parou por aí. Você não vai. E é muita confiança. Você não vai conseguir fazer nada do que eu falei que vem depois, sabe? Deixar à vontade, fazer ela se conectar com ela mesma. Nada disso é possível se já não começar com uma relação de confiança. Então, esse é o principal toque. Porque sem isso não acontece nada mais. O cara pode até ir fotografar a mulher, mas ele vai fotografar uma mulher tensa, uma mulher desconfortável, uma mulher que não está no seu melhor, que provavelmente depois não vai gostar das fotos. Então o retorno vai ser péssimo. Vai ser péssimo para todo mundo. Vai ter a técnica, né? Mas se ele não tiver esse feeling, ele não vai extrair a melhor foto. A melhor coisa, porque eu estou falando, e a gente desde o início na nossa conversa, né, falando da questão da confiança como muito importante, porque é uma relação, né? Até a gente falou antes, né, na outra conversa. Eu acho o fotógrafo, ele é mais ou menos um padre, sabe? É tipo um padre, quem você confessa, né? É um psicólogo, ele tem esse papel. Quando a gente busca um fotógrafo, ele tem esse papel de que ele vai ouvir por que eu estou buscando ele. Muitas vezes ele vai ouvir problemas, ele vai ouvir, como você falou, muitas mulheres, no início da conversa, tem um relacionamento abusivo, aí se separam e precisam ter um resgate mesmo delas, né? Muitas ouviram desde crianças que não são
que elas não têm essa potencial, ou outras não, nem tem problema, mas elas estão se projetando muito, então o fotógrafo ele vai ouvir problema, ele vai ouvir a intimidade. Essa coisa dessa educação castradora, dessa coisa, ela é tão presente, tão cruel, tão arraigada, que não é incomum você ver mulheres dentro dos padrões que você nunca imaginaria um problema nenhum quanto a isso, mas que vem e te fala que tem. E te fala porque você está nessa posição de fotógrafo, de alguém a quem ela vai confiar a imagem dela, né? É uma relação de confiança inevitavelmente. Então ela te fala. E às vezes você nunca imaginava que aquela mulher tivesse qualquer problema com o corpo, qualquer problema de autoimagem, qualquer problema com qualquer parte do corpo, porque você vê aquela mulher, ela está nos padrões, sabe? E eu não tô falando diminuindo as outras, muito pelo contrário, meu fala sempre no sentido de se desvencilhar dos padrões. Mas eu digo o seguinte, mesmo aquela mulher que está completamente dentro dos padrões, ela ainda tem, muitas ainda têm questões. Sim. Já conheci mulheres lindíssimas, do padrão, dentro desse padrão, dessa perspectiva, do padrão vigente, até do padrão da moda, que eram completamente inseguras porque faltou isso, de repente, na infância. E quando eu digo completamente inseguras, não estou julgando, eu só estou constatando que eu nunca imaginei que elas tivessem certas inseguranças que depois elas partilharam comigo, né? Eu não tô criticando, não é isso, longe de mim. O que eu estou dizendo é assim, mesmo mulheres dentro dos padrões têm inseguranças. Por quê? Porque cobra muito, a sociedade cobra muito. Existe muito condicionamento social, existe muita coisa em cima da mulher, muito moralismo, muito machismo, muito tudo. E qualquer mulher que está assistindo aqui, você mesmo sabe disso. Sim. Qualquer mulher aqui pode falar muito. Não é um julgamento, não, isso é um fato. Isso é um fato mesmo. A gente passa por isso. E algumas pessoas, elas têm problema com pai e mãe, o bullying que sofre na escola. Tem a questão também do bombardeio, um bombardeio da publicidade. Então, tudo isso é um fato, não é julgamento. Isso vai interferir, sim. Eu posso dar um exemplo. Quando a gente estava conversando antes, eu falei, quando eu era adolescente, eu tinha vontade de ser modelo. E eu lembro que eu sempre chamava meu pai, né, porque eu não, era menor de idade, e até maior de idade eu chamava meu pai para tudo, né? Eu sempre tive uma criação assim, com muita consciência. Eu queria fazer as coisas, mas eu chamava meu pai para ir comigo. Sei. Só que me frustrava muito o fato de ter uma genética baixa. A minha família é uma família de pessoas com estatura média, baixa. Então eu nunca seria uma mulher de 1,70 m e poucos. E eu ficava assim, gente, só nascendo de novo. Nessa existência, eu não vou ser uma manequim. E eu fiz 2 cursos, eu aprendi a desfilar, eu levava o meu pai. E quando aparecia alguma coisa para seleção, para elenco de apoio, figuração, ele ia comigo. Algumas vezes eu quase caí algumas enrascadas, mas meu pai sempre estava comigo. E eu sofria muito, porque eu já sabia, assim, eu tenho menos de 1,60 m. E isso mexia muito comigo. E quando a gente fala de beleza, eu estou falando isso porque quando a gente fala de mulher, de beleza, a gente também tem que falar de uma questão geográfica, né? Tá tudo bem, meus pais poderiam ser um pouco mais altos, mas não são. Mas a gente está falando uma questão geográfica. O Brasil, as pessoas elas têm uma estatura, no modo geral, mediana. Elas não são pessoas altas, a não ser se a gente for tratar o Sul, né? Mas a gente fala tirando o Sul, a nossa estatura é mediana, é 1,60 m, 1,65 m. Então fica uma corrida incansável
eu acho essa profissão tão bonita e não vai ser possível para mim. E era triste, porque algumas vezes eu perdia muito trabalho por causa da altura. Mas aí também a gente tem que desfazer esse padrão, esse estereótipo, pelo menos no que tange a, pô, cara, você se permitir fotografar, fazer o ensaio que você quer fazer, você se permitir expressar o seu melhor. Não tem limite de altura, não tem. Pô, eu fotografei, já fiz fotos lindas, cara, com mulheres de 1,50 e pouco, de 1,60. E eu vou te falar, cara, acho que a maioria das mulheres que eu fotografei tinham essa média de altura, 1,60, 1,60 e pouco. Teve mais altas? Teve, mas não necessariamente. São fotos É que para lindas. fotografia não tem altura, né? Mas para passarela tem. Para passarela ainda tem isso, né? Aí é uma exigência daquele meio. Mas aí a gente não está falando em foto de moda, a gente está falando em ensaio artístico. Para a mulher, para ela mesmo, para cada um se expressar, se sentir bem, se sentir bonita, se sentir livre. Claro que na indústria da moda é outra coisa. Aí tem aqueles padrões escritos. Mas aí também, cada ofício vai ter os seus, né? Por exemplo, para ser engenheiro, o cara tem que ser, ou a mulher tem que ser muito boa em matemática, exatas. Não é o caso de um monte de gente. Tudo bem. Você vai ter outros atributos, outras potencialidades. E com essas coisas é igual, cara. Com a altura é igual. Isso que a gente tem que disseminar esse pensamento. Que nem todo mundo precisa estar no padrão da moda, e nem todo mundo precisa ser no padrão do modelo de passarela. Não é a única forma de beleza possível. Existem várias outras. Sim. Pô, quantas mulheres, quantas atrizes a gente vê na TV que são lindas e não são necessariamente altas. Né? E estão ali, com a sua beleza sendo exaltada. E eu estou falando de alguém, sei lá, de repente televisivo, do Instagram, mas estou falando de alguém que está tendo a sua beleza exaltada, que está sendo percebida como bela, e que não necessariamente precisa ter aquele padrão, porque não precisa, cara. A beleza, ela é multiforme, ela se manifesta de imensas formas. Esse eu quero te perguntar. A gente fica na busca pela beleza, né? O fotógrafo, ele é um caçador de beleza. Ainda que você diga assim, a beleza é multiforme, você é o fotógrafo, pelo menos eu sempre vi o fotógrafo como caçador, ele é retratado como caçador de beleza. Essa beleza, ela existe? O que você já conseguiu encontrar a sua caça? Existe esse rosto diferente, essa beleza que vocês buscam? E o que é a beleza? Né? Muita coisa nessa pergunta. Muita coisa. Se a gente for tentar conceituar o que é beleza, se o belo tem a ver com alguma coisa objetiva ou não, isso já é um assunto antigo, ele já vem dos gregos. Né? Os filósofos antigos já falavam nisso. Na Grécia já se falava nisso. O que é a beleza? O belo tem alguma coisa de objetivo ou ele é puramente perceptivo? Tem a ver com percepção. É uma discussão. E é uma discussão que não chegou até hoje no veredito absoluto. Se discute até hoje. E eu acho que existem, sim, características objetivas que podem ser consideradas, né? Mas que elas não são absolutas de forma nenhuma. Elas são consideradas, mas não são absolutas. Né? E aí depende também de que beleza a gente está falando, de que tipo de trabalho a gente está falando, de que tipo de fotógrafo a gente está falando. Né? Porque, cada um tem a sua profissão, o seu olhar, né? O seu gosto. Obviamente, se você for falar com um fotógrafo de moda, ele busca uma coisa que obedece, um tipo de beleza que obedece aos padrões da moda. Porque é isso que ele precisa, com isso que ele trabalha. O trabalho dele é esse, né? É achar meninas que se encaixam naqueles padrões da moda, porque ele é um fotógrafo de moda. Né? Então o olhar dele está todo direcionado para isso. O meu não necessariamente.
né? Eu vejo, cara, eu vejo beleza em muitas mulheres que não estão no padrão. E nem a minha percepção de beleza deve ser teto ou parâmetro para ninguém. Eu acho que a mulher tem que se sentir bem no jeito que ela é. Independente até da minha percepção do que é belo ou não é belo. Né? Porque cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Cara, Você falou que é uma resposta que até hoje, né, desde da Grécia Antiga não se chegou, né, a essa resposta. Eu lembrei do filme que eu sugeri para que você visse, né, nas conversas, que é o Rara Beleza, passou na TV, com o Vladimir Brista, a Adriana Esteves e a Vitória Estrada, né, que ela faz o papel da modelo. E ele é esse fotógrafo que sai de São Paulo para o interior do Sul, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, né, para fotografar, para encontrar esse rosto que ele está angustiado, querendo achar esse rosto, porque o trabalho dele depende disso, e isso vira uma angústia. E aí ele encontra essa pessoa diferente, né, esse rosto diferente, né, que é a Vitória Estrada. E aí vira a saga de ter que conversar com a família, porque ela faz papel de uma menina que é menor de idade. E no decorrer do filme, trata de uma delicadeza muito grande essa discussão do que é a beleza. E o pai dela, o Francisco faz o pai dela, né? E para ele, o conhecimento é mais importante, né? A sabedoria dos livros é mais importante. Então, ele fica falando, não, ela tem que estudar, ela tem que acabar de estudar. E ele já começa a falar com o pai dela que ela pode estudar, mas ela tem que. Mas se ela quiser ser modelo, o momento é esse. Então, essa discussão. E no momento ele está conversando com o personagem da Adriana Esteves, né? E justamente falando isso, a beleza, o que é a beleza? É um rosto diferente, é a alma, é o formato dos lábios. Ele começa a citar um monte de coisa e ele também não chega nessa. Né? Não fecha, não é uma discussão que fecha, como 2 mais 2 são 4. Né? Eu acho que é um filme interessante. Assiste esse filme. E é isso, cara. Essa discussão ela existe desde sempre e não se chegou até hoje num veredito. Eu posso dizer o que é a busca para mim, né? Mas e mesmo, O que é a busca para você? A busca para mim é fazer com que essas mulheres que eu fotografo se conectem com essa beleza que elas têm e às vezes não estão enxergando. Você tem uma questão assim de um padrão para você? Ou... Eu acho que até os meus padrões foram se tornando mais elásticos para a prática fotográfica. Eu, observando os resultados que eu estou tendo, eu comecei até a mudar os meus próprios padrões. Né? Os padrões vão mudando conforme o tempo, né? A gente está falando disso, né? Mas... Oi. Os padrões vão mudando conforme o tempo, né? A gente estava justamente falando disso no início da conversa, né? Exato. E é engraçado, né? Terminando, né? A gente falou assim que a beleza da década de 50 era uma e isso. Hoje é outra, né? E uma mulher que eu acho extremamente bonita, que eu coloco o quadro, é a Marilyn Monroe, que já se tornou um arquétipo de beleza, né? Só que o corpo dela, ele não é considerado, não seria considerado hoje o corpo ideal. Mas ela tem muito mais do que isso, né? Ela já se tornou um arquétipo. Exato. E quem vai questionar a beleza da Marilyn? Sim, quem vai questionar o que vem de dentro, né? Onde os padrões eram um pouco diferentes do que são hoje. Então, é mais um indicativo de que esses padrões não são absolutos e que isso não deve ser determinante para ninguém se permitir ou não fazer o que está
fazer e ser quem quer ser e estar feliz consigo. Sim. Otto, olha, obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar, deixar um recado? As tuas redes sociais? Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nesse período de idas e vindas, de quedas e tal. Obrigado pela paciência de quem entrou de novo e quis acompanhar até o final. Agradecer a você pelo espaço, né, pelas perguntas, pelo interesse. Agradecer o interesse de todo mundo que acompanhou. E as redes sociais tem aqui o meu Instagram, todo mundo já sabe, né, depois dessa live. E eu tenho o Facebook, também, OTP, exatamente como no Instagram, só que separado. E basicamente é isso, né? E aí, se alguém tiver interesse em ensaios, de procurar para fotografar, só me mandar um direct, e aí a gente passa o WhatsApp, faz o que for preciso, né, para a gente combinar direitinho e poder fotografar. Ótimo, eu também quero te agradecer. Eu adorei. Eu sabia que conversar com você sempre é muito bom, né? Sempre. A gente não falou só de fotografia, a gente falou de terapia, nós falamos de autoestima, falamos tanta coisa. E tudo isso permeia o mundo feminino, né? Com Então, certeza. eu também seria muito rentável falar com você, seria muito profundo. Aprendo muito com esse meu fotografar do mundo feminino, eu aprendo muito de dimensões que não fazem parte do masculino, que me ensinam todo dia. Coloca tuas redes sociais, digita suas redes sociais. É outro player, não tem muito o que errar. É só ver o endereço do meu Instagram e separar. Tá. Não tem muito. Tá. Eu também vou divulgar, eu vou divulgar suas redes sociais. Maravilha, maravilha. Obrigado. Tá bom? Olha, um beijo. Adorei. Tá? Prazer. Beijo.